Bem-vindos e bem-vindas, leitores e leitoras de todo o Vale do Paraíba. Tá começando o terceiro episódio do Isso Vale, o podcast de atualidades e tendências produzido pelo jornal O Vale, onde a gente traz as pautas que estão borbulhando nas redes sociais, aqui para nossa conversa. Eu sou Vitória Lima, jornalista e apaixonada por boas histórias, sejam elas contadas em livros ou em vídeos de 30 segundos no TikTok. Pois é, hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que está movimentando o mercado editorial, lotando livrarias e despertando aí uma nova geração de leitores, o BookTok. E para essa conversa mágica e literária, eu tenho o prazer de receber duas convidadas incríveis aqui nos estúdios do Jornal Vale. Nicole Oliveira, mãe de gêmeos e autora das comédias românticas mais queridinhas da internet. Obrigada, tô muito animada de estar aqui, tô ansiosa. E Bianca Fernandes, comunicadora e influenciadora no universo dos livros e organizadora do Clube do Livro Joseense Freak Book Club. Oi. Ai, gente, nem tenho roupa pra isso, eu tô nervosa, mas obrigada. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria agradecer aos nossos apoiadores que fazem tudo isso ser possível. Unital, a universidade mais próxima de você, e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Bom, eu acho que primeiro de tudo, meninas, a gente precisa explicar para todo mundo que está assistindo o que é BookTok. Porque acho que é uma denominação ainda um pouco não conhecida por muitos. Vocês querem começar explicando o que é o BookTok? Ele é a rede de pessoas apaixonadas por livros na plataforma de vídeos. Pode falar o nome da plataforma? No TikTok. Então, ele é chamado BookTok por isso. E ele é muito grande, mas dentro da bolha. Ele é muito grande para a comunidade dos leitores. Tem muitos produtores de conteúdo que produzem conteúdos de todos os tipos de livros diferentes. Então tem gente que produz, como o menino do livro, menino do vinho, o Rodrigo, sim, que ele faz sempre assim um vídeo mais calmo, bebendo vinho e falando sobre o livro, quanto aquele pessoal que já lê e fala e correndo. Os 30 segundos de vídeo. Então é muito dinâmico e tem muitas vertentes ali dentro do BookTok e é o lugar perfeito para achar leituras novas. Eu sempre vou para lá para procurar o que eu quero ler. E é muito doido, né? Porque, tipo, tudo que vai pro BookTok viraliza. A maioria dos livros, né? A gente viu aí muitos best-sellers nascendo ali no BookTok. Demais, né? Tanto no mercado independente quanto no mercado tradicional. Tem vários livros que, assim, saíram do independente lá na gringa e aí viralizou tanto no BookTok que foi publicado e tá virando filme, teve direito vendido e tá, sabe, é um negócio tão surreal de grande que é. Acho também muito na pandemia, né? A gente via muita coisa de dancinha no TikTok, aí o pessoal pegou esse movimento para trazer os livros, então, assim, tá crescendo demais. Até algo que você falou, não sei se vocês conhecem, o Menino do Vício, que ele conta como ele trocou, né, o vício pelas drogas pelo vício literário ali. Então é muito legal ver como essa plataforma tá abrangendo tantos públicos. E o que vocês acham que faz viralizar um livro no BookTok? Tem alguma receita? Tem algo que chama mais atenção? Talvez um gênero? Ou vocês acham que é uma coisa muito nichada? Tipo assim, o algoritmo mostra o que ele quer, ou tem realmente algo que você fale, não, realmente isso aqui vai fazer viralizar? Eu acho que é difícil achar uma coisa, porque tem... É isso, tem muita coisa diferente. Tem o Menino do Vício, que super viralizou, falando sobre ele usando a literatura. Aí tem uma gringa, um tempo atrás, que ela leu Machado de Assis, sim, eu acho. E aí viralizou e do nada começou a esgotar Machado de Assis nas livrarias do Brasil. Então, enquanto isso, tem muita autora independente que consegue viralizar com trechos dos livros dela, posta lá com um vídeo dancinha no fundo e uma música, bota o trecho e o livro vai lá pro top 10 da Amazon. Então, eu acho que é muito difícil saber o que faz, sabe? Eu acho que é um grande, assim,
pra quem produz conteúdo, é um grande erro e acerto. Sim. Porque tem coisa que vai funcionar e tem coisa que não. É muito eu acho que de pegar, tanto a plataforma ajudar a entregar, quanto a gente pegar as pessoas se interessarem por aquilo, sabe? Eu acho que vai nesse conjunto grande. Sim. E na sua experiência, como é que é essa produção de conteúdo, assim, pra captar leitores, talvez? Porque eu sinto que hoje a gente tem a oportunidade, vocês, autoras, né? Eu acho que tem muita mais essa oportunidade de estar bem perto dos leitores. Que talvez era uma coisa que alguns anos atrás era um pouco mais difícil, talvez ali numa Bienal ou em algum evento que tinha ali um talk, né? Tipo assim, um meet and greet, mas hoje você consegue estar ali pertinho dos leitores, né? Você consegue, tipo, estar super perto e criar conteúdo e conversar com eles e tal. Como é que é pra você, eu assim? assumo que eu tenho dificuldade de produzir conteúdo. Mas eu faço. Eu acho que o que funciona muito pra mim é realmente compartilhar trecho. E aí, quando as pessoas começam a seguir, eu mantenho elas perto conversando. E aí eu vou pros stories, que aí ali eu consigo ser mais, né, falar realmente e tal. Tenho o meu canal, aí lá eu posso falar minhas bobeiras. E eu tinha que produzir mais conteúdo falando no TikTok, eu assumo. Eu sei disso, mas eu sempre fujo. Gente, Eu também. mas acho que é uma maldição, é uma benção e uma maldição, porque acho que toda pessoa, assim, que tem um negócio ou que é, né, tipo, autônomo, assim, é difícil pra caramba, porque você tem que produzir, você tem que escrever, você tem que Tem tá que se ali lançar de alguma forma, né? e você tá, tipo, produzindo conteúdo ativamente, né? Então, é muito difícil. E, assim, falando sobre o algoritmo e sobre produção de conteúdo pro BookTok, vocês acham que o algoritmo, ele favorece alguns tipos de gênero dentro da rede social? Nossa, difícil essa. Eu acho que não um gênero, mas criadores em geral, assim. Porque é o que a gente estava comentando, né? Da bolha. Então, eu acho que fica muito ali nichado, sempre as mesmas pessoas recebendo os mesmos press kits. Que aí isso entrega bastante, eu sinto, assim. Eu vejo muito conteúdo desse tipo. Mas e aí ele fica rodando a mesmas pessoas. Você vê a mesma pessoa roda. reagindo à mesma coisa o tempo Várias todo. vezes. De gênero, nossa, é difícil, porque O algoritmo é muito específico. E eu né? acho que eu sigo tantos, porque Que são aparece de tantos tudo. criadores e tantos autores que eu sigo e eu acompanho, né? Exatamente pra ver o que tá acontecendo, que eu vejo de todo mundo. Então eu não consigo saber assim, nossa, parece muito. Esse é um problema. Um problema não, é uma coisa muito boa do TikTok também, né? Que ele tem um algoritmo muito bom pra te mostrar o que você quer. Então, se eu consumo muito romance, vai aparecer muito romance pra mim. A busca dele é muito boa. Mas aí eu tenho uma amiga que ela consome muita fantasia e ela fala, nossa, vai ter essa fantasia que tá viralizada. Eu fico, Anja, nunca vi isso antes na minha vida. É bizarro isso, né? A gente perceber que, tipo, às vezes a nossa bolha é tão fechada que, assim, às vezes alguma coisa que tá viralizando pra gente, ninguém sabe, sabe? Tipo, alguma coisa tá acontecendo ali, a gente fala, gente, mas como você não viu isso? Não vi. Super específico. Então eu acho bizarro. que ele tem esse ônus e bônus de ser tão nichado por isso. Que a gente chega nas pessoas certas, mas se não chegar, ele também não chega. E aí não sai muito da bolha. Sim. Pra mim, aparece muita coisa de romance. Muito. Pra mim também. Muita comédia Romance romântica. e um romance mais contemporâneo, assim. Isso aparece muito pra mim. É o que mais aparece pra mim também. E, Bianca, eu queria saber uma coisa que eu acho que até é uma dúvida até mesmo minha, assim. Você que cria conteúdo, né? Me fala assim, tem uma diferença, talvez, de, tipo, ler por prazer e ler por conteúdo? Sim. Porque, cara, você trabalha com isso, né? Você tá ali criando. Então, às vezes tem aquela pressão, talvez, de ler um livro que você nem queria tanto, mas, tipo assim, você tem que ler porque tá ali, tá quente, né? Então, você precisa criar esse conteúdo. Eu acho que é muito também da comparação. Porque você vê as pessoas lendo 5 livros por mês. E aí você fica assim, meu Deus, eu tô na metade. E aí eu sinto que às vezes eu leio o livro tão rápido pra falar que eu li 2 livros no mês. Ou algo assim. Pra poder ficar, olha gente, eu li esse livro. E aí acaba que vira uma performance. Não vira mais tanto, eu estou lendo. Então, confesso que eu até tô meio em crise em relação a isso, de tipo,
eu vou ler aqui, se eu quiser falar eu falo, se não quiser eu não vou postar nada, porque eu tava ficando meio bitolada nessa ideia mesmo, nessa pressão. Uhum. Então, era um outro questionamento meu, tipo assim, se a questão do BookTok, que é lindo e maravilhoso, tá movimentando pra caramba o mercado editorial, mas também que talvez não esteja virando ali algo visual, Sim. performático, assim, talvez muito raso, porque foi como você falou, às vezes você lê um livro, mas você nem consegue absorver tanto, né? Sim. Não, e acho também até os apetrechos, né? Então, por exemplo, quando eu leio o livro físico, eu tenho que ter um post-it, eu tenho que ter um marca-página, eu tenho que ter não sei o quê. Tem que acender uma vela, Aí, tem que abaixar a luz, tem que que estar todo laranja, o amarelado. borogodó. Tem que fazer tudo... E aí, eu comecei a perceber que eu, tipo assim, que eu gosto disso, eu gosto de fazer essa graça. Só que eu lia, tipo, até eu sentar e ler, eu já perdi meia hora. Então, eu não consigo acompanhar esses outros criadores. Então, eu comecei a parar e, tipo, é isso que eu quero, é isso que me faz feliz, esse é meu tipo de leitura. Então, eu não vou ficar mudando isso e tentando correr contra o tempo, assim. Sim, sim. Eu vi que vários influenciadores, inclusive, estavam falando sobre isso no TikTok vlogs, esses né? dias. Falando que vão parar de ficar gravando vlog de leitura. Por isso. Porque estavam se forçando a sentar e ler. Porque aí você precisa de um ainda... café. Aí você precisa e de tem que todo botar ritual. no ângulo direito também, aham. pra pegar direito na câmera o ângulo, porque se você começa a ficar... Eu tenho a postura péssima Não, lendo. uma vez eu fui Imagina gravar... postar um vlog comigo toda torta. Gente, uma vez eu fui gravar um vlog e aí eu sentada na cama e eu aqui. Só que eu fiquei muito tempo lendo, meu celular acabou a memória. Aí eu fui olhar o vídeo, eu tava assim, ó. Aí eu falei, gente, eu não vou fazer isso nunca. E aí eu nunca mais gravei. Eu falei assim, não é pra mim. Eu não tenho a E postura eles pra isso. todo mundo tá meio que assim, né? Sim. Exatamente por ser uma performance mesmo, de você... Às vezes nem devem estar lendo, né? Tem muitas vezes que realmente só para, você grava, finge que você tá Fazer lendo um algumas take, páginas, né? Aí faz os depois você- takes, edita, e depois você senta e realmente lê todo torto, Sim. e sem se Não, preocupar. porque, gente, pra mim, se eu vou ler um livro, eu tenho que estar, tipo, completamente em posição de camarão, na cama, Aham. toda torta, às vezes com a luz apagada, com o celular meio que apoiado aqui, assim, Sim. sabe? Com a lanterna. Só pra, tipo assim, só pra eu ler antes de dormir, assim, alguma coisinha. E é algo muito performático, né? Porque, assim, talvez explicando pra alguém que esteja vendo, né, esse podcast... esses criadores de conteúdo literário, eles gravam, muitas vezes fazem takes deles lendo. Então, por isso que tem que ter toda essa performance e tudo mais, né? E depois também falam um pouco sobre o livro, recomendam e tal. Então, por isso que rola essa performance. Mas vocês acham que também existe algo, talvez, além só dos takes, uma coisa performática mais pra parte do... assim, lendo um livro, como você falou, que talvez não queira, ou talvez alimentando um gênero ali que, tipo, tá em alta, mas... Eu não sinto que curte tinha muito. mais isso antes. Assim, lá na época da pandemia. Da Colin Hoover. Nossa, na pandemia as pessoas liam muito e eu sentia que liam só por ler o que tá todo mundo lendo. Eu mesma, na pandemia, teve mês que eu li mais de 25 livros. Eu lia muito também. E quando eu lia peguei o que o tava em Kindle. alta. É. E agora você vê que tá todo mundo meio que, nossa, eu já não tenho tempo, eu tô trabalhando, voltei a trabalhar, voltei a estudar, voltei a fazer tudo, eu todo mundo vou perder cansado. meu tempo pra ler uma coisa só porque tá no hype que eu nem quero ler. Então eu tô sentindo que o pessoal tá diminuindo, né? O ritmo de leitura, não que tá parando de ler, mas não tá lendo daquele jeito que era. E não tá, apesar das coisas estarem hype, não tão assim lendo só por causa do hype de, tipo, botar mais um na lista, sabe? Dar um check lá que li esse livro. Quem tá lendo porque quer ler aquele livro. Eu acho também, até do que a gente comentou mais cedo dos nichos, antes não tinha tanto. Então, era um livro ali que todo mundo lia. Se você gosta de romance, suspense, não, você tá lendo esse livro. Hoje, eu acho que tem mais opções ali pra cada nicho ali ficar obcecado. Sim, e vocês comentaram sobre a pandemia. Foi, assim, o momento, né, pro BookTok. Foi o momento, foi ali que as coisas começaram a escalar e as coisas, tipo assim, os novos criadores de conteúdo começaram a surgir, né? Foi muito, muito louco essa... Claro, foi uma época bem
específica, assim, da internet, né? Mas eu acho que pro BookTok em si foi muito importante, né? Quem tá em alta até hoje Sim. são as pessoas que cresceram na Começaram. época da pandemia, Sim. né? São poucos os que vieram depois, né? A grande maioria cresceu ali Sim. e no BookTok. Ou que alguns que migraram do YouTube também, que eu vejo, tipo a Pan, mas o restante é tudo que cresceu, nasceu ali, na pandemia. E, assim, puxando mais pra uma parte, assim, mais gosto pessoal, que vocês que são especialistas no assunto. Um livro que vocês leram e falaram, tá, eu acho que agora eu quero criar conteúdo sobre isso, ou que eu quero escrever. É que eu acho que talvez, eu não sei, eu queria que você contasse depois também um pouquinho a sua trajetória, né, como autora e tudo mais. Acredito que veio bem antes, né, com as fanfics que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas um livro, assim, que, tipo, meio que deu um despertar em vocês, assim, sabe? Pra escrever, pra produzir conteúdo, né? Foi Harry Potter. Porque na pandemia tava tendo um boom gigante Harry Potter. E foi antes ainda a JK começar a ser maluca, que ela é completamente maluca. Sim. E aí eu li quando eu era criança, né? E eu cresci amando. E aí na pandemia veio o boom, eu fiquei obcecada. E aí foi o que eu comecei a produzir conteúdo pro BookTok com Harry Potter. Sim. O meu foi os livros da Sally Rooney, do Pessoas Normais, Conversas Entre Amigos, que aí eu assisti a série, e eu fiquei completamente obcecada. Aí eu falei, nossa, eu vou ler o livro. E aí tinham outros booktokers que eu acompanhava que também liam, então eu fiquei louca, assim. Então, acho que um dos meus primeiros posts, inclusive, foi falando, tipo assim, o meu livro preferido é esse, não sei o que. Então, acho que foi mais a Sally Rooney mesmo. E você falou, né, sobre Normal People, que virou adaptação. Ele foi adaptado. E eu queria muito entrar nesse assunto agora, porque a gente tá vendo muito livros que vieram do BookTok, querendo ou não, sendo adaptados para séries e filmes e tal. E é muito interessante, porque eu acho que talvez na época que eu lia muito, 2014, 13, que eu lia pra caramba, tava na época ali de Divergente e... As distopias. As distopias, tudo. que eu, assim, eu sou obcecada por distopia. Então, ali veio, assim, um comecinho das adaptações. Não tô falando que são boas, mas são adaptações, né? Ser bom ali já é um outro assunto. Mas é muito legal ver, né? Porque naquela época a gente não tinha muitos criadores de conteúdo. A gente tinha muito no YouTube, né? Mas a gente não tinha criadores grandes de conteúdo literário. E mesmo assim, essas sagas, né? Conseguiram ser adaptadas para o cinema e tal. Mas hoje a gente tá vendo esses livros que começaram na internet. Então, tipo, a gente vê, assim, a grande importância do BookTok até para a indústria cinematográfica, né? Não só literária, né? E isso impactando até no Brasil também, porque tem vários livros que estão sendo adaptados. O Vitor Martins vai ter... eu esqueci o nome do livro agora, mas ele vai ter adaptação de um dos livros dele, que são muito famosos, acho que 15 dias. 15 dias. E a gente teve De Volta aos 15. Sim. Tem os do Rafael Montes também. Os do Rafael Montes, né? Então, tem vários livros nacionais que estão também indo para essa, claro que em menor escala do que dos gringos, mas que estão indo para esse caminho e por causa dos virais e da consolidação, né, dessa história no mercado. E pra gente entrar no assunto fanfics também, o mais doido é a gente ver fanfics virando livros, virando adaptações. E isso é, tipo assim, uma desconstrução gigante. Porque eu acho que, assim, acredito que todo mundo saiba, né, que 50 Tons é uma fanfic. Acho que é o básico, né, todo mundo sabe. Crepúsculo. Mas existem outros livros e adaptações, filmes, séries, que eram fanfics, né? Inclusive um agora que lançou recentemente, que foi com a Anne Hathaway. Que era de Harry Styles. De Harry Styles. Ah, muito bom. É bom demais. Julguei, mas é muito bom. É muito bom, né? Eu adorei. E assim, eu fiquei chocada. Porque assim, A Anne Hathaway. É a Anne Hathaway. E assim, tá muito na cara ali que é o Harry, né? Enfim.
E era uma fanfic. E virou um filme com a Anne Hathaway, sabe? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, porque acredito que vocês devam saber até um pouco mais do que eu, essa questão de fanfics que se tornaram coisas muito maiores, né? Então, a gente estava até comentando mais cedo que tem a Babi Dewitt, o nome dela, que a gente lia a fanfic dela num site que você colocava o seu nome, você colocava o nome dos integrantes do McFly que você gostava, e aí virou um livro isso, então assim... E é um livro, assim, consagrado das fanfiqueiras, sabe? Se você é fanfiqueira, você leu Sábado à Noite da Babi, não tem como. Exatamente, era nossa... enfim, a gente, livro de cabeceira ali, a gente... Eu ia dormir lendo essa fanfic. Então, assim, é muito doido ver como essas coisas vão escalonando. Tem o After também, que... Quem nunca leu After na adolescência, gente? Que jogue a primeira pedra. Não tô falando que é bom, mas... Então, e virou filme. Teve Através da Minha Janela agora também. Verdade. Sim. Eu não sabia que era fanfic esse. Era fanfic do Wattpad. Entendi. Mas era uma fanfic original? Será que era baseada em alguém? Eu não lembro agora. Porque eu acho que isso é o mais doido de pensar, né? Porque, por exemplo... Que é baseada em alguém. 50 Tons, pra quem não sabe, era uma fanfic de... Crepúsculo. Né? Tipo assim, era o Edward ali. Era a Bella e o Edward. Enfim... Mas é muito doido isso. Na verdade, já que a gente já entrou no assunto fanfics, vamos explicar pra todo mundo o que é uma fanfic. Porque também é um termo que talvez nem todo mundo conheça, né? Fanfic é uma ficção de fãs. Então, a gente pega qualquer coisa que você é fã e você consegue escrever uma fanfic. Pode ser, às vezes, o final de um livro ou de um filme que você não gostou como o autor original ou o roteirista escreveu. E você acha que tem que ir por outro caminho. E você escreve esse outro caminho. Então, você pega o que já existe, tanto de personagens quanto da vida real, e escreve uma nova história. Então, às vezes, tem muito hoje em dia de K-pop, né? Então, assim, pegam os idols... E criam histórias com os idols ali. E às vezes, claro, pode ser aquele negócio, né? O idol conhecendo a garota. Ou então pode ser só, assim, entre eles ali. Uma história ali que tá acontecendo. O 8º membro do BTS, alguma coisa assim, né? Sei lá. Tem história pra todo mundo. E eu amei a sua definição. Não penso em outra melhor, sinceramente. E vocês tinham fanfic? Eu tenho. A minha fanfic virou livro publicado. E discorra sobre isso, porque assim, é o ponto principal. Não, na pandemia, fiquei obcecada por Harry Potter. E além de ler e produzir os conteúdos e tal, e ficar lá realmente obcecada, eu precisava tirar aquela obsessão de mim. Então eu comecei a escrever. Foi 365, uma brasileira em Hogwarts. Então eu criei uma personagem brasileira e inseri ela no universo. E foi uma fanfic que, assim, ela cresceu muito. Ela alcançou mais de 500 mil de leituras no Wattpad. E, assim, foi gigantesca. E depois eu escrevi mais uma outra fanfic do mesmo universo. E em 2022, eu tirei ela do ar pra publicar como um livro meu. Porque eu falei, cara, eu gosto muito dessa história, todo mundo gosta muito dessa história, eu consigo adaptar ela e publicar como algo meu. E aí eu transformei em 365 Novos Caminhos, que tá na Amazon, e eu tenho físico e tal, e é tipo uma história que é muito doida, porque é ela que, na pandemia, que me salvou, sabe? Que eu tava muito mal, eu tava com a cabeça muito ruim, então a fanfic me fez ficar melhor. Quando eu escrevi o livro, que eu demorei mais de 9 meses pra adaptar ele, eu também, tipo, foi uma época que eu fiquei melhor, e ele sempre é o livro que faz as pessoas chegarem em mim. Tanto na fanfic quanto quando ele virou livro autoral. Então ele é meu xodozinho. Demais. E, assim, também explicando pra quem tá assistindo a gente, você teve todo um trabalho pra adaptar, né? Nomes. Porque a fanfic, você normalmente usa os nomes dos personagens, né? Dos personagens, dos cantores, enfim. E aí você... Sim, é no mundo de fantasia ainda, igual em Harry Potter, você ainda tem que mudar tudo. Mas você fez muito bem. Muito obrigada. Eu tive que tirar, assim, todo o contexto mágico, né? E
Assim, eu tive não, né? Eu quis tirar. Eu podia ter transformado em algo mágico também, mas eu quis transformar para algo no mundo real. Então eu tive que adaptar várias coisas, como tenho foco muito grande nos Malfoys. Então, tirando do mundo mágico, o que eu poderia botar aqui no nosso mundo real? Então, corrupção, uma empresa milionária que tá, tipo, passando a perna nos outros e tal. Então, assim, eu fui realmente adaptando e vendo o que eu podia fazer pra manter. Então, tem toda a base da fanfic tá ali, mas ela tá completamente diferente. Quem leu a fanfic reconhece as cenas e as adaptações. Mas é um mundo diferente e dá trabalho fazer isso. Nossa, Senhora. imagino. Já Porque tá você enviesado. pegou uma história pronta e, tipo, fez uma outra história pronta, basicamente. Tipo assim, tirou o miolo daquilo e, tipo, transformou numa coisa totalmente nova. Aham. E os conflitos, né? Tipo, conflitos mágicos ali. Né? Como adaptar a magia mesmo pro mundo real. Já que não quis manter a magia, né? É bem difícil mesmo. Por isso que eu demorei 9 meses. Foi praticamente um filho. Eu carreguei um filho ali, todos os dias escrevendo, mas deu muito certo. Aí ficou ótimo. E é muito legal pensar assim, né? Porque da gente pensar que a fanfic é uma porta de entrada não só para novos leitores, mas também para novos autores, assim, sabe? Eu confesso que eu comecei primeiro lendo fanfics e depois livros. Então, eu comecei a ler ali as fanfics e aí eu fui entrando mais no mundo literário, assim, mas eu comecei ali. E você também começou, tipo, a sua jornada criativa, né? Ali dentro da fanfic. E eu acho que, talvez por conta de ser algo de fã, ainda a gente tem isso que muito eu preconceito, né, também. Talvez por conta dessa questão do fã é muito feminino, é um mundo muito feminino, né? Então, só mulheres são fãs de algo, obcecadas por algo, né? Então, e claro, a maioria das fanfics são escritas por mulheres, né? Sim. Então, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso também, tipo, a questão do preconceito com fanfic, que talvez... Eu acho que isso vem também desde que eu fui uma pessoa que sempre gostei muito de Crepúsculo, por exemplo. Então, se você falasse... Eu acho que é muito dessa... Não só da fanfic, mas pensando também, trazendo pra literatura. Tem alguns tipos de livro que, quando você fala que tá lendo, a pessoa já fica assim... vai ler esse romance? Vai ler não sei o quê? Então, eu sinto que tem muito isso ainda, até das histórias de amor mesmo, que não... O pessoal não considera uma história válida. Uma literatura, uma literatura mesmo, de verdade, isso, né? Então, tem muito disso, até mesmo dentro das redes ali, de quem lê o livro mais difícil, clássico. Então, eu sinto muito isso, assim. Não sei se você, tipo, dos seus livros, eu sinto bastante. Teve uma feira que eu fui uma vez, foi a minha primeira feira que eu fui como autora. E eu fui a única que tava com livro contemporâneo. Meus romances são comédias românticas que parecem grandes fofocas. E não tinha mais ninguém com um livro assim. Todo mundo tinha livros mais clássicos, mais drama, poesia. E eu ouvi na minha cara, sabe? Na minha cara, assim, na minha frente. Falou, ai, que legal seu livrinho. Nossa, assim, esculacho. sabe? De forma pejorativa. Então, é um negócio que sente muito. Eu sinto bastante como escrevendo essas histórias. E como leitora também. Sim. Porque a Nicolinha, adolescente, lia clássico porque eu era diferente de todas as outras. Então eu lia russos e, sabe, vou ler. Dostoiévski. Total, assim, vou ler Ana Karenina e Les Mis, e eu só lia assim. E a Nicole de hoje em dia é muito mais feliz do que a Nicolinha. Sabe? Porque eu queria tanto me provar, eu lia fanfic escondida, mas só levava o livro clássico. E hoje em dia, lendo o que eu realmente gosto, sabe? E é meio nada a ver, né? A gente ficar julgando os outros por isso. Sim. É aquela coisa da performance, né? Isso que eu ia falar. A gente volta A gente volta pra sempre performance. pro mesmo, né? E assim, só por questão de curiosidade mesmo, quais são as suas dicas pra quem quer transformar a sua fanfic num livro? Assim, seus pontos, assim, tipo,
você precisa disso? Eu acho que você tem primeiro que pegar a base que você quer. Assim, eu quero que aconteça essas, sei lá, 4 ou 5 coisas que aconteceram na fanfic, eu vou manter isso. Como que eu vou fazer isso ser crível? Por exemplo, se você vai tirar do mundo de fantasia, como que eu vou fazer isso ser crível? E você tem que o tempo todo pensar nisso mesmo, de ficar crível. Eu acho que quando a gente tira... Quando é uma fanfic, assim, de artista, é mais fácil. Porque você não tem que se preocupar com o universo. Você consegue botar um Harry Styles pra ser alguém, sabe? Um agente de marketing. Ou então, sabe? Fazer uma... Como a... Road. Como o meu livro Road, ou como a... Esqueci o nome dela, meu Deus do céu. A Ali Hazelwood fez. Sim. Os livros dela são... Cientista. ela botou todo mundo como cientista. Então, eu acho que isso, primeiro você pegar o que você quer manter e pensar no que você pode fazer pra transformar isso em algo bem incrível. E aí você trabalhar ao redor disso. Porque mudar nome de personagem é o mais fácil. Sim. É isso. Legal. Bom, eu queria falar um pouquinho também agora de um assunto que tá super dentro, né, da nossa pauta, que são, assim, as comunidades literárias, né, que eu queria que vocês falassem um pouquinho também o papel dessas comunidades, não só, enfim, no BookTok, né, mas que nem o Freak Book Club, né, o presencial ali, o offline, né, Sim. todo mundo sentar junto e falar sobre o livro e estar lendo junto. Fala um pouquinho pra gente. É o nosso fandom, né? A gente tem que criar ali. Então, a ideia surgiu que eu sempre fiz mini clubes com os meus amigos, né? Então, vamos ler esse livro, vamos ler. E aí, aí meu amigo ficou na minha cabeça. Faz o clube, faz o clube. E eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um clube. E aí veio, né, o Freak. E, cara, eu sabia que tinham leitores no São José dos Campos, mas eu não sabia que tinham tantos leitores. Então, assim, a gente tá com uma lista de espera, gente, que dá pra fazer uma franquia. Tipo assim, tem muita gente. Vamos fazer, então. Vamos abrir. Vamos organizar. E aí, a gente começou indo em cafeteria, só que não tinha mais lugar em cafeteria. Então, agora a gente faz em salão. E aí, a gente lê o livro, né? Tem um mês, mais ou menos, pra ler. E aí, a gente faz essa discussão super livre, com comidinhas e tal. E é muito legal ver a diferentes... Como que eu posso dizer? O impacto, né? Daquela mesma história em diferentes pessoas. Então, cada uma pessoa odiou, outra pessoa gostou muito. Então, é muito legal, muito bom, assim, ver cara a cara, sabe? Sim, você diria que a leitura coletiva, ela dá um tempero ali na experiência da leitura? Talvez, assim, fortalece um pouquinho mais? Sim, porque é aquilo, a gente vai conhecendo as pessoas através da leitura. Então, a gente tá lendo um livro, a gente já pensa, nossa, fulano de tal vai achar essa parte muito legal. Então, aí na própria discussão, a gente já fala, nossa, lembrei de você nessa parte. Qualquer citação de Taylor Swift, Bianca, eu lembrei de você. Então, eu acho que é muito disso, de você criar esses laços, né, e sendo mais amigo das pessoas através dos livros preferidos delas, ou não também. Às vezes vocês não gostam de um livro em conjunto ali, então acho que isso fortalece muito. Legal. E, assim, é muito legal também ver, porque o BookTok, ele é uma gigante comunidade também, né? A gente tem diversos criadores de conteúdo literário, mas é muito legal também a gente ter o presencial ali, né? Junto com nossos amigos, mas às vezes pessoas que a gente não conhece. Sim. E aí, tipo, a literatura dá uma unida ali, tipo assim, traz amigos, traz novas pessoas ali, né, pro nosso as ciclo. conexões. E no clube tem muita gente que eu só conhecia, tipo assim, amigo de Instagram, sabe? Eu adoro aquela pessoa, nunca conversei, mas ela é minha amiga. É um mutual. Então, muitas dessas pessoas estão no clube e agora são minhas amigas. Aí eu fico assim, gente, aquela pessoa é minha amiga. Eu via ela ali. Então, é muito legal isso, essa conexão. Sim, e como é que foi, assim, quando... Já faz quanto tempo, mais ou menos, que você tem o... Fazer um ano. Meu Deus. Mês que vem faz um ano. E quantas pessoas tem, mais ou menos? No grupo, a gente tem 40 pessoas, mas nos encontros vão umas 20, 25.
Mas todos ali com o objetivo de ler um livro no mês. Aí a gente faz uma votação e entra em consenso ali do livro. E aí, um mês pra frente, a gente marca o encontro. Gente, incrível. Eu vou entrar na lista de espera, muito bom. então. Ai. Vou ficar na lista de espera. E eu também queria falar com vocês duas também sobre, talvez, o impacto do engajamento direto que a gente tem no BookTok e no Instagram, agora voltando um pouquinho para as redes sociais. Principalmente para autores, né, direto com o leitor. Como é que é esse impacto, assim, de ter, às vezes, um feedback ali diretaço, assim, para você, num comentário do TikTok, sabe? Por enquanto, eu não tive nada ruim. Então tá ótimo. Em resenhas, né, eu já vi, porque eu faço uma coisa que autores não deveriam fazer, que eu leio as resenhas dos meus livros. Mas acho que faz parte, não tem como controlar. Eu sou muito curiosa, então eu vou lá e eu vejo mesmo. E então eu já vi coisas que eu não concordo, né, opiniões do livro que eu fico, meu Deus, acho que você não leu direito. Mas obviamente fico quieta na minha, né, não vou falar nada, é o espaço do leitor, tá tudo certo. Mas pra mim, nunca tive nada assim, sabe? Mas eu já tive muita coisa boa. Então, muita gente que leu e se identificou e vindo falar comigo que, por exemplo, em 365, várias meninas vieram falar, meu Deus, eu tô indo fazer um intercâmbio na Inglaterra. E eu adorei ler a Nina. E eu fiquei, meu Deus do céu, que legal. Ou então, gente que começou a perseguir as bandas por causa do meu livro Road. E aí me mandava foto, tipo, na grade e passava algum staff e mandava pra mim assim, olha aqui o match aqui, tirando foto da banda. Então, isso é de criar comunidade, né? E de produzir os conteúdos pra essas redes sobre os meus livros. Porque, querendo ou não, apesar de, assim, por exemplo, se você ler meu livro Road, que é de uma perseguição de banda, você sabe que vai perseguir a banda, você sabe que o boy é o staff. Mas eu fico postando sobre. E entra na cabeça. E quando eu vou nos shows também, eu também posto. Olha ali, a Manu tá ali no cantinho com o Matt. Então, elas vão entendendo que meio que tem liberdade de talvez fazer isso nas experiências pessoais delas também. E me mandar, ou postar e me marcar. Em Road eu tive muito isso com bala de canela também, porque a protagonista, ela chupa bala de canela. E as pessoas compravam bala de canela e postavam. E me mandava depois mensagem com a fotinha da bala de canela e, tipo, uma resenha, assim, só pra mim. Às vezes a pessoa nem postou, nem publicou a resenha na Amazon ou no Scoob, né? Mas mandou pra mim, textãozão sobre. E, isso é muito gostoso. Acho que é a melhor parte. E pra você, como leitora e como criadora de conteúdo, como é ter esse contato direto? Olha, pra mim é bem tranquilo, porque assim, eu confesso que eu sou meio tímida ainda, aquilo que a gente falou de, eu não tenho muita coragem de ficar falando. Então, eu confesso que assim, a minha troca ali boa, não são com muitas pessoas, então eu não tive nenhuma experiência ruim, assim, mas eu tenho aquelas pessoas que eu sigo, que eu já me identifico com o conteúdo, e elas se identificam com o meu, então a gente fica ali, uma pequeninha comunidade. Como leitora, eu falo com as autoras. Eu vou Sério? e eu surto, eu xingo, eu brigo. Tenho muita vergonha. Eu fiz várias amigas assim, sabia? Eu vou começar. Tem várias autoras que viraram minhas amigas porque eu ia na DM delas, ou elas iam na minha DM. Tem uma autora que é uma das minhas melhores amigas hoje em dia, que é a Sácia Xavier. Ela é de Minas e ela escreve vampiros em Minas Gerais. Olha que coisa incrível. É muito legal. E foi assim, ela leu meu livro, mandou mensagem, aí eu li o dela e a gente, sabe? E nesse contato mesmo, só dela ler meu livro. Caraca. Incrível. Bom, gente, eu tô amando conversar com vocês. Muito obrigada por terem vindo. O nosso tempo tá acabando, mas eu acho que pra finalizar, eu queria muito que vocês dessem uma indicação de livro. Assim, talvez um livro que vocês estejam lendo agora. Fazer aqui o papel da comunidade BookTok nesses últimos minutinhos. Vou indicar o que eu tô lendo. Eu tô lendo agora um livro da Breen Weaver, eu não sei falar o nome dela, mas que chama... É o segundo
de uma trilogia, mas eu vou indicar o primeiro, que é Cutelo e Corvo. É uma comédia romântica. Acho que eu já ouvi falar. Mas é um terror também. Então, ele é engraçado, ele é divertido, ele tem um romance ali que é muito engraçado, muito legal, só que eles são assassinos de assassinos. Então, tem tudo do gênero do terror ali, numa comédia romântica divertida e engraçada. Então, eu gostei muito, eu tô lendo o segundo e é bem legal. O melhor de todos os mundos, aparentemente. Exatamente. Eu vou indicar também o que a gente tá lendo no Freak Book Club esse mês, que é o Match Mortal. Que é basicamente uma menina que ela tá numa onda de azar, ela perdeu tudo, a pobre. E aí ela tá dando um match com os caras, saindo, né, com os caras lá no aplicativo. E aí eles começam a morrer. Do nada. Os caras, todo cara que ela sai, eles morrem. E aí tem um serial killer e ela é tipo a última pessoa. E é babado. E eu tô gostando muito. É meio Bridget Jones, assim, sabe? Porque ela é toda desengonçada, mas é muito diva. Então é isso. O pessoal do clube tá com altas meio expectativas. comédia? Sim. É tipo Bridget Jones com Pânico. Ai, que tudo. Basicamente. Eu amei. É o meu tipo de livro. Sim. Olha, a gente parece... indicou livros Sim, parecidos. é romance com Adorei. assassinato. Tudo. Melhor de todos os mundos. Sim, Amei. tem pra todos. E, gente, agradeço muito a participação de vocês hoje. Eu amei conversar com vocês. Mas tem uma última coisa, de uma coisa bem diferente que você fez, que eu quero saber. Me conta. Então, é um projeto que eu e meu pai criamos no nosso condomínio, que é uma geladeira literária. Eles iam jogar fora uma geladeira, aí a gente falou, não. Aí a gente encapou ela ali com uma arte e começamos a arrecadar livros. E aí a gente deixou ela lá numa área comum, então naquele esquema, pegue um quando precisar e deixe um quando puder. E aí é com esse intuito também de viabilizar a leitura para mais pessoas. Então tem livro infantil, tem livro romance adulto, tem tudo que você imaginar lá. Então é bem legal. Incrível, gente. Muito obrigada, viu, pelo trabalho de vocês como criadoras de conteúdo, como autoras, como propagadoras da literatura, que nem esse projeto incrível que você fez. Obrigada. Maravilhoso mesmo. Eu espero que outras pessoas façam como você. E como você também. Obrigada. Pessoas que têm fanfics, pessoas que amam escrever, pessoas que precisam colocar toda essa energia criativa pra fora e façam que nem vocês, cada uma de um jeitinho. Obrigada, eu adorei vir. E foi muito melhor do que a gente imaginou, Sim, viu? Muito a gente mais tava de boa. super nervosa aqui, mas foi muito legal. E eu já conhecia a Nicole, então a gente se encontrou e falou, você tá aqui, a gente tá aqui. Então foi ótimo, Que obrigada. eu nem avisei, né, que uma vinha, né? Eu só tipo, você quer vir? Então vem. Nem falei Não, nada. Mas foi ótimo. Foi um encontro surpresa. Foi uma boa surpresa. E você que está nos assistindo, muito obrigada por estar aqui e até o próximo episódio. Vida longa à literatura, vida longa à fanfic, vida longa ao BookTok. Tchau, tchau.